Hello everyone, how are you? Olá pessoal, como vocês estão hoje? E bem-vindos à nossa primeira semana do nosso curso online de inglês em 15 minutos. E nessa semana nosso objetivo vai ser trabalhar com como se apresentar em inglês. Então hoje a gente vai dar uma olhada na estrutura que a gente usa e também no vocabulário necessário para fazer essa apresentação. Preparados? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai se apresentar em inglês é começar com uma greeting, uma saudação. Aqui nós temos alguns exemplos das mais comuns. Hello, hi, how are you, how are things, what's up, how are you doing e hey there. Aqui uma dica importante. Quando tem essas expressões que tem ponto de interrogação, é equivalente ao nosso e aí, tudo bem? E quando a gente faz essa pergunta, a resposta é sim. Que nem no português, a gente não tá andando na rua, encontra com alguém e fala How are you, né? E aí, tudo bem? E a pessoa, não tá bem, e começa a contar a vida dela. Se faz isso alguém que é muito próximo, mas se é um conhecido, a gente só fala que tá tudo bem mesmo. A pessoa não tá curiosa em saber se a gente tá bem, é só pra ser educado mesmo. Então, depois que a gente começou com a nossa greeting, a gente vai pro verbo to be, que é o que a gente usa para falar o nosso nome e para falar da nossa profissão também. Que são dois elementos muito comuns que a gente usa quando a gente vai se apresentar. Vamos dar uma olhada na estrutura? I am Eduardo. Eu sou Eduardo. You are a doctor. Você é um médico. He's Korean. Ele é coreano. E aqui nessas três frases a gente já tem três exemplos dos usos do verbo to be. A gente tem o uso com nome, I am Eduardo, com profissão, you are a doctor, e com a nacionalidade, he is Korean. Vamos continuar. She is the new teacher. Ela é a nova professora. Mais uma vez, profissão. It is a beautiful day outside. Está um dia lindo lá fora. E aqui já vem uma curiosidade bem interessante. O verbo to be, ele pode ser usado para representar o verbo ser ou o verbo estar. Então depende muito do contexto. Vale a pena analisar de acordo com a frase se é o verbo ser ou o verbo estar. Agora vamos para o plural. We are engineers. You are doctors. They are new in town. Então, nós somos engenheiros, vocês são doctors, são médicos. They are new in town. Eles são novos na cidade. Vocês devem ter reparado que eu coloquei o you duas vezes na tabela. Por quê? Porque o you ele pode ser tanto no singular quanto no plural. Vai depender do contexto também, se você está falando com uma pessoa ou se você está falando com duas pessoas ou mais. E aqui na frase, por causa da estrutura, você consegue identificar também. No primeiro you que a gente tem aqui é You are a doctor. Você é um médico. No segundo you que a gente tem é You are doctors. Vocês são médicos. O médico está no plural e não tem o artigo a, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. Agora vamos dar uma olhada na estrutura da negativa. A forma negativa do verbo to be é muito parecida no que diz respeito à estrutura à versão afirmativa. A diferença é que você adiciona o not, que é o não, logo depois do verbo to be. Aqui nessa tabela eu coloquei duas versões, a versão extensa e a versão curta do verbo to be. A versão curta ela é mais frequentemente usada quando você está falando ou num texto bem informal. Se você vai escrever um texto mais formal, usa a versão extensa. Vamos dar uma olhada nas frases. I am not Eduardo ou I'm not Eduardo. You are not a doctor ou you aren't a doctor. He's not Korean ou he isn't Korean. She's not the new teacher or she isn't the new teacher. It's not a beautiful day outside and it isn't a beautiful day outside. Aqui uma pausa só para explicar um pouco da diferença de quando você usa a versão extensa e quando você usa a versão curta quando você está falando. Se você vai falar e usa a versão extensa, é uma maneira mais enfática de dizer alguma coisa. Vamos pegar essa frase, por exemplo. Se eu falar, It isn't a beautiful day outside. Eu estou só falando, não está um dia bonito lá fora. Mas se eu falar, It is not a beautiful day outside, é como se eu falasse, não está um dia bonito lá fora. Então é realmente, pega o guarda-chuva, o moletom, a galocha e aluga a jangada porque o dia tá feio mesmo. Então é para ser bem mais enfático quando você vai falar a versão extensa no inglês falado, no spoken English. Continuando. We are not engineers ou
We aren't engineers. You are not doctors ou you aren't doctors. E they are not ou they aren't new in town. Agora vamos olhar a interrogativa. A estrutura do verbo to be na interrogativa, ela é como se diz em inglês, piece of cake, que é tipo mamão com açúcar, se fosse traduzir para o português. Basta colocar o verbo to be antes do sujeito. Vamos dar uma olhada em como essas frases ficam. Am I a teacher? Que é aquela pergunta, né? Eu sou um professor? É que no caso dessa pergunta especificamente é mais se você está com amnésia, né? Se você não lembra a sua profissão, alguma coisa aconteceu. Mas a estrutura é essa. Are you late? Is he Korean? Is she the new teacher? Is it blue? Are we okay? Are they new in town? Então, essa é a estrutura. E agora vamos falar um pouco sobre como se apresentar quando a gente vai falar a nossa profissão. Quando a gente vai falar das nossas profissões em inglês, a gente normalmente usa os artigos a ou an, porque eles significam um. Então, eles são sempre usados depois de um substantivo no singular. Vamos dar uma olhada nessas frases. You are nice. Você é legal. You are a nice teacher. Você é um professor legal. E you are nice teachers. Vocês são professores legais. Só na frase do meio a gente usa o a, porque ela tem todos os critérios necessários. Ela tem o substantivo no singular teacher e a frase ela tá no singular. Aqui a gente está falando de um professor. E aí a pergunta, quando que a gente usa a e quando que a gente usa an? O inglês é uma língua muito sonora. Então, a escolha entre usar o a e usar o an vai depender do som das palavras. Se as palavras têm som de consoante, a gente vai usar o a. Vamos dar uma olhada nos exemplos. A house, a dog, a designer. Quando a palavra tem som de vogal, a gente vai usar o an. An hour, an engineer, an architect. E aqui vamos comparar o house e o hour. House tem o som de R, house. E hour não tem o som do H, tem só o som do O, hour. Então é por isso que a gente fala an hour e a house. Ok? Uma outra palavra que é normalmente confundida é o caso de uniform, unicorn. Esse U no inglês é equivalente a um som de Y, que é uma consoante. Então é a uniform, a unicorn, a universe, a university. Só para lembrar disso. Agora vamos ver como o verbo to be fica com os artigos. No singular, a gente tem aqui o artigo. I am a teacher, you are an engineer, he is an accountant, she is a dancer, it is a rescue dog. Esses que são no singular, a gente tem o artigo. Agora, nos que são no plural, a gente não tem o artigo. We are lawyers, they are musicians, you are designers. Tranquilo até aqui? Então vamos dar uma olhada em um pouquinho de vocabulário. E agora um pouco de vocabulário para vocês. Aqui nós temos algumas profissões, claro que não são todas, mas para vocês terem um pouco de vocabulário para falar de profissões. Na primeira coluna são profissões relacionadas a dealing with money, que gerenciam dinheiro. Na segunda coluna, managing people, gestão de pessoas. Na terceira coluna, working in an office, profissões comuns em trabalhos de escritório. Na quarta coluna, dealing with the public, profissões que lidam com o público, algumas aqui na área da saúde, inclusive. Na próxima coluna, technology, profissões relacionadas à área de tecnologia. E house related, na última coluna, que são profissões relacionadas com cuidar da casa. Esse vocabulário aqui eu quero que vocês decorem tudo até amanhã. Brincadeira, brincadeira. Mas dá uma olhada nesse vocabulário, descobre o significado dessas palavras e vê quais são as mais próximas de vocês. Quais são as profissões que, não sei, talvez seja a sua profissão, professor de algum familiar seu, e anota essas que são mais relevantes. Assim vai ficar mais fácil para vocês memorizarem e praticarem. E agora nós temos a nossa despedida. Quando a gente vai falar tchau, a gente pode usar qualquer uma dessas farewells. Bye, see you soon, talk to you later,
Take care, have a good day, let's meet again soon, good to see you e goodbye. E é com isso que eu vou me despedir também. Mas antes, é claro, eu vou passar algumas atividades para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer hoje são as atividades diárias. É só arrastar aqui para baixo que vocês vão encontrar as atividades do dia. Se vocês estiverem com mais tempo, e eu sempre recomendo que vocês façam, clica no link Go Further para fazer as atividades extras. E é claro, se tiver dúvida, não esquece que vocês podem agendar uma aula com a gente também. Esse aqui é o nosso QR Code, é só chamar a gente no WhatsApp ou chamar pelo site mesmo e falar que quer marcar uma aula para a gente praticar um pouco. E é com isso que eu encerro, e vou usar, é claro, as nossas farewells. It was good to see you. Have a good day. Bye bye.